Criar um programa. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos à nossa live. E hoje, né, Marco? Com ilustre presença. Glória a Deus. Amado. Meu primo aí, Eduardo. Primo, hein? Tem parente também. Tem parente. Glória a Deus, hein? Representando o ministério. Qual o nome do ministério? Vencedor por Cristo. Vencedor por Cristo. Bênção, hein? Os irmãos. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa live, cara. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Quero dizer para os irmãos aí, estou muito feliz, né? Muito contente de ter recebido esse convite aí do pastor Johnny. E aqui está um primo meu, rapaz. Que benção, né? Glória a Deus, mais um que vai morar no céu. Maravilha. Tomara que seja mais um de muitos, né, primo? Que vai vir também pro reino de Deus. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz, viu, irmão? Espero que hoje, né, poder aprender bastante coisa aqui com os abençoados aqui. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo aí. Hoje o assunto é 2 Coríntios capítulo 6, né? Aleluia. Tem vários temas aqui, corriqueiros aqui da passagem, mas o que eu achei mais destaque, pelo menos da minha parte aqui, fala bastante sobre o jugo desigual, né? Jugo desigual tanto com relação a outras, relacionamento com outras pessoas, tem outros deuses, né? Outras entidades, ou também pode haver um jugo desigual no casamento, né? E no final aqui não tem como escapar do assunto da idolatria, né? O assunto da idolatria é muito forte no final aqui, tem que falar no final também. Deixar o irmão Deus da sequência e logo mais a gente vai falar mais sobre isso. Amém. Bom, esse capítulo é o capítulo 6, né, de 2 Coríntios. É um capítulo bem curto, mas é que nem o Marco falou, né, Marco? É um capítulo que nos ensina muita coisa, que se a gente meditar na palavra aqui, a gente vai aprender bastante coisa. Verdade. Graças a Deus, né? Antes da gente começar, vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Senhor, querido Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e declaramos, Senhor Deus, que Tu és santo e maravilhoso. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, dar entendimento à mente dessa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, que o Senhor, que essa palavra, que a Tua palavra, que é viva, ela venha entrar, Senhor, nos corações, através dos ouvidos, Pai. E remova toda mágoa, toda ferida, Senhor Deus, tudo aquilo que tem impedido o povo de ter um encontro contigo, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido nessa live. Venha nos inspirar através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? É muito bom, hein? Maravilha. Espero de ter Deus, né? outras oportunidades aí pra falar da palavra de Deus. É bom demais. Né? Já é o quarto que vem fazer convite para nós. É o quarto. O irmão Everton. O irmão Leandro. Ele é o quarto. Ele é o quarto. Leandro, será que foi arrebatado? Foi arrebatado. Será que foi? Faz tempo que não vem, né? Também não convida, coitado. Convidar o irmão. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável e eis aqui agora o dia da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia. Glória a Deus. Até onde, Marco? Eu vou comentar só depois do 14. Só depois do 14? Pode tocar. Pode. Falar só depois do 14. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós.
o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Para aqui, Marcos. Eu falei aqui há uns vídeos atrás sobre a grande labuta que é a vida do cristão. Não é um mar de rosas. O próprio Senhor, nosso Senhor, disse que passareis pela aflição, né? E veja que Paulo está repetindo isso aqui que ele falou lá atrás, sobre o que ele passou no ministério. Necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, vigília, jejuns. Ali para trás ele falou assim, passou por 3 naufrágios. Então, a vida do cristão tem bastante obstáculo aí, né? Mas a vitória é sempre em Cristo, não aqui nesse sistema aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora falando aqui sobre o 14, o irmão Jones diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, né? Tá ruim. Tá ruim. Por que está dando certo? Será que é do microfone? Nunca aconteceu esse eco aí, né? Tá. Agora... Quer começar de novo? Pera aí. Não, pode tocar. É o microfone do Carlos. Pode continuar. Depois eu... Mas o que você vai fazer? Você vai editar depois? O que vai fazer? Não, tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá. Mas aí as pessoas não vão ficar ouvindo desse jeito distorcido? Não, já mudou. Já mudou? Eu tirei ali. A gente tivemos um probleminha técnico, né? Acontece, viu, pessoal? Agora voltando a falar aqui do 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça, né? E que comunhão tem a luz com as trevas, né? Trouxe um texto aqui de um irmão para apresentar agora para os irmãos aí, os ouvintes, né? O que significa o jugo desigual, né? É uma união espiritual errada entre um crente e um descrente. O crente não deve se juntar a outras pessoas para fazer coisas erradas. Vou falar de novo, juntar para fazer coisas erradas. Como eu dei o testemunho aqui antes, às vezes acontece de 2 pessoas estar no mundo, um casal. Um se converte, é errado separar, né, logo de começo. O objetivo do que está convertido é converter o cônjuge, né? Converter aquela pessoa que está junto com a pessoa, não só um cônjuge, né? Mas converter um pai, um irmão, alguém da família, né? O que não pode acontecer, o que é crente em Cristo, compactuar com as coisas negativas que o incrédulo pratica, entendeu? Amém. O crente, falar de novo, o crente não deve se juntar a outras pessoas para fazer coisas erradas, como adorar ídolos, por exemplo, né? Jugo desigual não é ter amizade com pessoas descrentes, mas sim participar do pecado que elas estão cometendo, né? Isso é um jugo desigual. Um jugo é uma peça de madeira chamada canga, né? Ou parelha. Esta peça une 2 bois, né? Para trabalharem juntos, arando a terra ou puxando uma carroça. Assim, os 2 trabalham em sintonia, partilhando o peso. Um jugo desigual distribui o peso de maneira errada. Olha lá, um jugo desigual distribui o peso de maneira errada. E acontece quando os bois são muito diferentes, né? Muito diferentes um do outro, em seu tamanho e em suas capacidades, né? E em sua tração também. Isso mostra as coisas às quais o crente se deve separar da maldade. O crente deve se separar da maldade, do pecado. O crente deve se separar da mentira, da incredulidade, da idolatria e das coisas do diabo em geral. Evitar um jugo desigual não é se afastar de pessoas descrentes, não é isso, se isolar, né? De que forma que nós iria pregar a passagem que o Senhor Jesus disse em Mateus, ide por todo mundo, né? Exatamente. O Senhor Jesus falou assim lá em Mateus, ide, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Como nós iremos pregar esse ide, né? É se afastar das coisas erradas que os descrentes fazem e não se afastar dessas pessoas.
Amém. Não participar dos pecados que ela comete, né? O crente não se deve unir com descrentes para fazer coisas erradas. Pois, por quê? Porque nós somos luz no mundo, né? Amém. Nós somos luz no mundo. Então, esse negócio de falar assim, mas todo mundo está fazendo, eu vou também. Mas porque ele é meu irmão amado, irmão de sangue, né? É porque é minha mamãe, é minha esposa. Gente, o objetivo do crente é ser luz no mundo, é pregar o evangelho, doa quem doer. Doa quem doer, não é aqui passar a mão na cabeça de ninguém para agradar ninguém não, né, irmão Jones? Não tem nada a ver, né? Não é nada a ver. Não dá nada não, né? Deixa eu passar a palavra para abençoar, deixa eu só fazer uma manobra aqui, porque nós estamos... Eu não compro a minha técnica comigo, isso aqui é a primeira vez que nós... Glória a Deus, aleluia. Tá pronto? Tá pronto. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, recapitulando aqui no início do capítulo 6, né, onde o pastor Johnny começou a leitura aqui do capítulo 6, 2 Coríntios, e algo aqui me chama a atenção, quando o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 2, porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Olha que coisa muito interessante aqui, o dia da salvação. Há muitas das vezes, irmãos, que a gente vai pregar para as pessoas, falar do amor de Cristo. Eu, principalmente, os irmãos aqui, né, que fala da palavra para as outras pessoas, uma das coisas que a gente mais costuma ouvir é: ainda não chegou meu tempo, ainda não chegou minha hora. Quando chegar o meu tempo, aí eu vou. Muitas pessoas, irmãos, pensam que para servir a Cristo, antes de frequentar uma denominação, primeiro ela vai ter que deixar o cigarro, a bebida, o vício, a prostituição, para depois ir para a igreja. Ou seja, isso é impossível, porque o que vai trazer a libertação de todas essas práticas é a palavra de Deus. Fora disso, não há como ser liberto. Então, é vindo do jeito que a pessoa está, a palavra de Deus, ela vai causar transformação na pessoa e vai haver a conversão, como meu primo aqui disse aqui antes da gente começar a live. Então, uma certa vez eu estava fazendo uma visita para uma pessoa meio parente assim, né? E a gente chegou na casa da pessoa, oramos tudo, falamos da palavra para essa pessoa, e eu falei assim, para a gente terminar aqui a visita, eu queria fazer um convite, né, para o senhor estar indo lá, assistindo o culto, ver como que é. E aquela pessoa, irmãos, ela respondeu assim para mim, ainda não chegou a minha hora. Não foi assim com você? Quando chegar o meu dia, então eu vou para a igreja. Mas detalhe, já havia sido lavado o velório para essa pessoa 2 vezes. 2 vezes que essa pessoa foi internada, os médicos desenganou, Deus foi lá e fez a obra e trouxe de volta. Por 2 vezes lavaram o velório para essa pessoa e ela não veio a óbito. Ainda Deus, né, usa de misericórdia, essa pessoa continua viva. Então, quando Paulo diz aqui que hoje é o dia, agora é o dia da salvação, eu olho para a Bíblia, eu vejo os irmãos de Jesus pressionando ele e dizendo para ele, vai lá, se mostra, você não tem que aparecer. Jesus falou assim, não, calma aí, o meu tempo não é chegado, mas o de vós está sempre pronto. Ou seja, quem sabe do dia de amanhã, não é verdade? Então o dia da salvação se chama hoje, agora. Amém. Porque o amanhã só pertence a Deus, a oportunidade se chama hoje. Amém. Do ser humano entregar sua vida para Cristo, não é verdade? E ser uma pessoa, uma bênção nas mãos de Deus, uma ferramenta para ganhar outras almas aí para o reino de Deus. Verdade. Eu vou passar a palavra aqui, senão... Pode falar, irmão. Não está sendo ouvido. Glória a Deus, aleluia. Bem, isso aí, tem que fazer essa manobra, não, até a gente aprimorar. Ótimo. Eu quero ler uma passagem aqui, está em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. O momento é agora.
O dia é hoje, né? O dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, não é verdade? Verdade. A gente não conhece o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Isso. A gente não tem controle de nada. Então, é o agora, é abrir o coração. Uma coisa que atrapalha as pessoas, que a gente vê assim, a gente percebe, a gente que prega a palavra, sabe? É a dureza. É o mais, não mais, sabe? É esses empecilhos que é provocado no coração, que é até uma provocação do próprio Satanás, né? Que a própria palavra diz que o Deus desse século, ele trabalha para cegar o entendimento das pessoas, para que haja uma dureza, né? Uma barreira. Então, o evangelho, que é o poder de Deus para salvar, ele é impedido de entrar, porque Deus não é intruso. Verdade. Né? O amor, ele não força relacionamento. Verdade. É igual aquela passagem, a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta, né, e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Todo dia é dessa maneira, igual Jesus falou, né, Carlos? Isso. Eu trabalho até agora e meu pai também. Eu fico pensando, o que Deus está fazendo? Será que ele tem roça no céu? Isso. Né? Será que ele tem campos no céu? Não, ele está trabalhando em prol da salvação do homem. Então, hoje é o dia, é esse dia, igual o Paulo falou aqui em Coríntios, nós lemos agora, hoje é o dia, agora. Então, as pessoas que estão nos aceitando, há um anseio no nosso coração das pessoas, né, abrir o coração para o entendimento do evangelho. A gente estava falando agora mesmo, antes de começar a live, sobre algumas resistências que nós já passamos, de alguns familiares, quando nós falamos da palavra de Deus, da conversão. Tudo é questão de ter um encontro com o evangelho. Se Verdade. você tiver disposição, realmente, porque o evangelho tem que ser revelado pelo Espírito Santo de Deus, se você tiver uma disposição em buscar o evangelho, o conhecimento da salvação que tem, você vai ser tocado, você vai ser transformado. Eu achei interessante aqui a observação do nosso irmão aqui, Carlos, sobre desculpas que as pessoas dão, né? Esse que ele falou aqui é forte, é grande sobre aquela questão de não chegou minha hora, né? Outra desculpa também muito corriqueira, até que um irmão muito ungido mesmo de Deus pregou aqui na minha cidade, ele falou assim, as pessoas falam assim, as que não querem ouvir o evangelho, eu já tenho religião, não adianta vir com Bíblia que eu já tenho religião, é igual o pastor falou, as pessoas estão cheias de religião, mas vazias de Deus. Para eu pensar nisso, vou falar de novo, cheias de religião e vazia por dentro. Outra coisa, que um outro irmão lá de Marília pregou, esse irmão que me ajudou a converter, porque eu fui convertido por irmãos na internet, hoje em dia, quando você chega para o incrédulo e fala assim, então, Jesus Cristo é a solução para a sua vida, só um mediador entre Deus e os homens, PPP e evangelho goela abaixo. A pessoa fica assim olhando para você, ela não fala nada, mas dentro do coração dela ela pensa assim, esse aí é o mercenário que quer me extorquir ou é o bobo que leva dinheiro para o pastor? É 1,80. Eles têm essas duas visões. Não todos, claro, né? Mas uma boa parte é assim, né? Só vê a questão do dinheiro. Todos os assuntos fortes que começou a virar quase discussão, sempre cai no assunto de dinheiro. Sempre. É nesse ponto que a gente vê a questão da avareza no coração das pessoas. Lembrando que todas as instituições religiosas trabalham com ofertas e dízimos. Todas. Inclusive a da denominação que nós saímos, né? A denominação que nós saímos, né? No catolicismo. Todas. Por quê? Tem trabalhos sociais que essas igrejas fazem. Tem a questão da manutenção do prédio, né? Muitos pastores que precisam estar se deslocando para outras cidades, eles vivem no ministério. Como também o padre está lá na diocese que vive também, né? Do ministério, né? Onde a matriz manda esse sustento para eles. Então, e Paulo, isso tem respaldo bíblico. Muita gente acha que não tem respaldo bíblico ser sustentado pela igreja. Paulo fala que digno é o obreiro do seu salário, né? Digno é o obreiro do seu salário. Então, tem ministérios que sim, tem pastores que se deslocaram da sua cidade natal, né, irmão Jones? Verdade. Fica sem ver a família há anos, há meses, né? Esses tempos estava pregando a palavra para um rapaz e ele começou a descer a lenha nos pastores. Porque Edir Macedo, Silas Malafaia, não sei o que lá, tem carrão, casona, esses pastores. Eu falei assim, quantos pastores você me falou aí? 4. Agora me fala os pastores que ficam longe da sua casa, que vivem de oferta, que estão privados do bem deste mundo, que estão passando necessidade por causa do evangelho. Você sabia disso? Que tem muita gente. Você me falou 4 pastores, eu falei para ele. Você me citou 4 pastores que
eu não sou, quem sou eu para julgar, né, o que eles têm e o que eles não têm? Ele falou, rapaz, é verdade, hein? Eu não tinha pensado desse lado, não. Eu falei, então, você está vendo como é que é? Isso. Aí foi uma brecha para entrar e aí nós começamos a conversar sobre o evangelho, porque até então ele estava oferecendo resistência, usando isso como desculpa para não ouvir. Isso, para não ouvir. Aí o Espírito Santo me deu sabe, fala isso para ele. Eu falei, falou, rapaz, é verdade, hein? É verdade. E outra, por mais que esteja envolvido por algum escândalo, por mais que algum irmão aí... Quantas almas essas pessoas não salvou? Sim. Quantas pessoas não foram convertidas lá na graça, na Universal, sei lá, no poder lá do poder, tem vários nomenclatura, né? Quantas pessoas não foram convertidas? E as pessoas estão aí atacando, inclusive irmãos atacando outros irmãos. Nunca se esqueça daquela passagem de Eliseu, que 42 jovens, né? Falou assim, passa careca, vai careca. Lembra daquela passagem? Zoando, tirando o sarro de Eliseu. E Eliseu pediu justiça e saiu uma ursa, né? Uma ursa do bosque lá. Então, muitos desses homens aí podem ser ungido por Deus, e nós estamos aqui atacando um ungido. Atacando o ungido de Deus. Exatamente. Por mais que eles tenham se envolvido em algum escândalo, seja financeiro ou não. A obra é do Senhor. Isso. Você trabalha numa empresa, você está lá, né? Com a mão leve, você está roubando, você vai prestar conta uma hora com o seu patrão. E ninguém esconde nada do Senhor. Então... não adianta, não fica encoberto por muito tempo. Isso. Agora a gente tem que tomar cuidado, que existe muita mentira, sabe? Tem muita gente sendo usada aí como secretário do diabo e tá, né, repetindo mentira aí. Ladrão, roubou. Aí você prova? Não, é porque o fulano falou. Maria vai casar. Você está sendo boca do diabo. Maria vai casar. É complicado, né? Deixa eu ler só um versículo aqui, senão não vai deixar você falar. Nós é meio falador, viu? Em Hebreus capítulo 4, versículo 6 também diz assim, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Vou passar a palavra para o irmão Carlos. Deixa eu só mexer aqui, peraí, Carlos. Carlos, fica à vontade. Glória a Deus, maravilha. Então, igual a gente está comentando aqui, né, irmãos, falando a respeito de desculpas e tudo mais, né? O ser humano, né, primo, precisa de entender uma coisa... primo, chama primo. O primo parecendo turco? Primo, é primo. É libanês. Eu não gosto de chamar de primo, nós chamamos de libanês. Então, esses dias eu até estava em um local, né? E chegou 2 pessoas para evangelizar, de outro ministério, passando ali, entregando um panfleto. E havia ali um pai, juntamente com seus filhos ali. E essas pessoas fizeram o convite, né? Falou assim, eu queria que você fosse lá ver um culto, tal, não sei o quê. E essa pessoa, assim, ela é muito devota, uma pessoa que pratica muito o catolicismo. Então ele falou justamente isso. Ele falou o quê? Ele falou assim, não, eu já tenho minha religião, desse jeito que eu ensino meus filhos, eu coordeno eles. Aí aquelas pessoas foram embora, eu comecei a conversar com aquela pessoa, e isso é uma coisa que muitos têm uma visão hoje, irmãos, antes de conhecer a palavra, e eu também pensava dessa forma, o quê? Que a salvação é mediante o que eu faço, é mediante as minhas boas obras. Isso é totalmente ao contrário da palavra de Deus. E eu disse para aquele rapaz, ele né, falou assim, eu ensino meus filhos num caminho bom, eu não faço nada de errado, né? Eu também vou para o céu e não sei o quê. Mas não, irmãos, o que a gente tenta transmitir por intermédio da palavra, né? Não é que nós somos melhores de quem ainda não conheceu a palavra, não é porque estamos aqui que somos melhores do que as outras pessoas. A única coisa que a gente tenta transmitir, principalmente para os familiares da gente, é isso, que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo, não é verdade? Conheça aquilo que nós conhecemos e venha viver o que nós estamos vivendo hoje,
que é uma visão totalmente ao contrário do que nós tínhamos no mundo. Verdade. Não é verdade? E aquele senhor, ele disse uma coisa assim, que ele pratica o bem, e por isso também ele deu a entender que ele quis dizer que também era um salvo. E eu disse para ele que isso daí não tem nada a ver com a palavra. A Bíblia diz, né, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Não é verdade? Ou seja, todas as vezes, às vezes a gente vai dizer assim, lê a Bíblia, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos para a igreja, e as desculpas são sempre as mesmas, não é verdade? A pessoa quer transmitir que da forma que ela está, ela também vai ter direito de entrar no céu como eu e você, que já conhece a palavra, não é verdade? E a Bíblia é bem clara, irmãos, sem um arrependimento e a conversão, sem entender isso daqui, o que nós somos e o que Cristo fez, não há como acontecer uma salvação na vida do homem, não é verdade? Verdade, pode passar para mim, Deus. Pronto? Pode falar? Amém. Isso aqui que o irmão falou aqui, o irmão Carlos, é igual um outro irmão pregou na internet. O nome disso aqui chama autojustificação. Igualzinha a passagem do samaritano lá e do publicano. É só ler Gálatas. Lê Gálatas que você vai autojustificação. Entender o que Paulo está falando. Isso anula a crise da equação. Anula a crise da equação. É igual esse pastor também, que é o mesmo que falou essa passagem aqui sobre essas desculpas. Ele falou que interrogou um padre na cidade dele e falou assim, padre, de onde surgiu essa história do purgatório, né? Aí ele começou a entrar num grande debate, um pastor e um padre conversando, né? Então, essas questões da indulgência, do purgatório e outras, igual esse argumento que o irmão usou aqui, que o rapaz usou com o irmão, isso tudo é para anular Cristo. Tudo anula Cristo da equação. Dessa forma, nós se tornamos coautor de nossa salvação. Coautor de nossa salvação. Quer dizer que não precisa de Cristo. Quer dizer que Cristo morreu em vão na cruz? Né? Não, tudo nesse mundo conspira para anular a graça do Senhor. Hoje é o quê? Páscoa. O que as crianças são ensinado para as crianças? Já deturpou tudo. Coelhinho da Páscoa, ovo de Páscoa, não tem nada a ver. O Natal é um velho barbudo, né, com um saco nas costas, não tem nada a ver. Eu escuto as pessoas dando feliz Páscoa um para o outro, eu fico pensando, será que elas entendem o que elas estão desejando para o outro? Uma coisa que eu penso explicar. Assim, sabe, você dá um chocolate para o seu filho, dá um chocolate, você não vai deixar o seu filho sem um chocolate, um bombom, as crianças não entendem, mas você tem que ensinar. Você tem que ensinar, a Páscoa não tem nada a ver com dentuço, orelhudo, não. A Páscoa é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tem tudo a ver com a ressurreição, tem que ensinar. Né, a Páscoa ela era uma festividade judaica, né? Páscoa significa passagem ou passar por cima, né? Quando o anjo da morte veio e passou por cima da casa dos hebreus, né? Passar da morte para a vida, aleluia. Passagem. Aí veio o cristianismo e adotou essa data e foi, né? Mas a questão do ovo, ela vem tudo lá do passado, lá em 2 Timóteo, né? Em 2 Timóteo, o Espírito expressamente diz que no futuro, né, haverão homens assim, levarão, amantes de si mesmos, levarão a mentira. Esses homens farão abstinência de alimentos, 2 Timóteo capítulo 2, se não me engano. Abstinência de alimento, primo. Aí nós vem aí da Semana Santa, não pode comer carne, né? Aí o que acontece? Como o ovo é derivado de carne, o ovo é derivado da carne, então era comum as pessoas não comer ovo. Aí o que acontecia? No domingo da Páscoa, acumulava-se ovos de galinha. Acumulavam-se os ovos. Aí as pessoas da sociedade davam esses ovos em ação de graça, né? É o que 2 Timóteo fala. Se abstém dos alimentos que foram abençoados por Deus e deles fazem ação de graça. Pode ver em 2 Timóteo, está lá essa profecia do Espírito Santo. Aí o que acontece? Começaram a presentear os mais pobres com ovo de galinha. Conforme a realeza tinha mais posses, começou a adornar, a pintar esses ovos com tintas e aí surgiu toda a questão dos ovos, né? Cultura, né? Aí vem a pergunta que toda criança faz: o que tem a ver o coelho com o ovo? Porque o coelho é mamífero, né?
Aí tem a questão de fertilidade, né? Que o coelho remete à fertilidade, mas também tem uma questão de paganismo. Para quem está na sua casa aí pode digitar assim no Google, ó, ver imagem da deusa Ostara, né? Que é uma divindade pagã, que o símbolo dela é um coelho. Então tem tudo. Gente, virou uma salada. Virou uma salada, a maioria dos feriados religiosos que nós conhecemos hoje. Né? Então misturou um pouco de paganismo com a profecia que o Espírito Santo fez lá em Timóteo. Aí é igual o irmão Jones falou. Tem irmãos que chegam ao extremo de ir na escola e proibir as diretoras de dar ovos para as crianças. Né? É igual fizeram a pergunta para o pastor McAllister, né, na internet. Pastor, é pecado eu comer ovo de Páscoa? Aí o pastor falou assim, manda para mim que eu como. Então, só vai responder isso aí quem tem uma cabeça em Cristo, é fundamentado, né? Uma pessoa adulta, convertida a Cristo, não tem nem que fazer umas perguntas dessas. Claro, criança vai ficar com vontade, fica até doente, gente. Fica até doente. Verdade. Se você tem algum filho criado na esfera cristã, deixa comer ovinho, se a escola estiver dando, deixa comer, né? Você não vai corromper a sua fé por causa disso e a criança não tem discernimento para entender. Mas os adultos têm que ter ciência que o paganismo, ele tomou conta de tudo, né? O Papai Noel mesmo começou com São Nicolau, né? O Papai Noel é uma figura de São Nicolau, né? Que começava a dar presente para as crianças. Aí veio um expert lá, um inteligente da Coca-Cola e redesenhou o Papai Noel. Então, falar que a Coca-Cola criou o Papai Noel não é mentira, em parte é verdade. Então, o paganismo ele veio tomando conta da sociedade moderna. Agora, falando um pouco sobre o jugo desigual, eu falei o que é o jugo desigual. Agora, e quando o jugo desigual é no casamento? Vamos lá, e quando é no casamento? Tem religiões aí, gente, não é cristã, gente. Tem algumas pessoas que batem de porta em porta aí que não professam a fé em Cristo. Que aconselha o casal a se separar, gente. Quando uma pessoa é cristã, outra não. Não, o objetivo é converter. Eu tenho esse testemunho em casa. Eu fui convertido primeiro com a minha esposa. Eu larguei dela? Não, eu fui lá e converti ela. Eu não, o Espírito Santo, né, me guiou e eu apresentei a palavra. Hoje somos 2 vasos aí para Cristo. Era para estar 2 adúlteros aí, se eu tivesse seguido orientações de pessoas estranhas. Aquela passagem de falar, creia no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa será salva. Isso, né? Glória a Deus. É isso aí. Muitas vezes, essa ilustração, né, do jugo desigual é usada para avisar das dificuldades de um crente casar com um descrente. A dificuldade de um crente casar com um descrente. No casamento, os 2 precisam andar juntos, partilhando o peso, né? A união do casamento não é apenas física, mas também espiritual. 2 pessoas nunca têm exatamente a mesma opinião. Nós que somos casados, nós sabemos disso, né, Jones? Nunca tem a mesma opinião, né? Sobre tudo. E no casamento é preciso fazer compromissos. Por isso, é muito importante estar de acordo sobre assuntos fundamentais. Senão, alguém vai ter de comprometer, né, os seus valores mais importantes, que é a nossa fé, por exemplo. A fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, é a obediência à Bíblia e é um assunto fundamental, porque afeta a vida de todos os que estão presentes no lar, né? No casamento, entre um crente e um descrente, há um jugo desigual em relação à fé. O jugo aí é em relação à fé. Um está caminhando em direção reta à salvação, o outro está puxando o arado. Os 2 vão puxar para lados diferentes. Por exemplo, mesmo se o cônjuge, seu parceiro, no caso aqui, né, às vezes você fala cônjuge, às vezes a pessoa não entende. Cônjuge é parceiro, gente, ou parceira. Mesmo se o parceiro descrente não se opuser, o cônjuge ou parceiro, né, crente terá de carregar todo o peso de educar os filhos nas coisas concernentes à palavra de Deus. Por exemplo, tem um que é ateu, o outro é evangélico. Só o que é evangélico vai ensinar. E vai aumentar o peso da carga nesse que é convertido. O casamento entre um crente e um descrente é mais difícil do que parece. Em muitos conflitos de ideias, o lado crente não vai poder fazer compromissos sem comprometer a sua fé. Então, gente, é o seguinte, isso que eu estou falando não é achismo. No passado, a minha mãe, ela recebeu visita dessa suposta denominação que bate de porta em porta, que não professa a fé em Cristo, né? E só vê Cristo como só mais um, né? Igual muitas outras denominações vê.
e aconselhar a minha mãe a se separar do meu pai. Isso é grave, Jones. Aconteceu isso na minha família. Você está aqui nos ouvindo aqui, nós estamos fazendo estudo com você. Se o seu marido não quiser, o objetivo é se separar dele. Conheço muitas pessoas que se separou dos seus cônjuges por causa que essa denominação aconselha isso. Gente, o objetivo nosso, crente, é ser luz no mundo, é levar o evangelho para todas as pessoas que moram com a gente, né? Ainda mais no meu caso, que quando eu casei, eu não era convertido. Então, qual que é o objetivo agora? Expulsar minha esposa de casa? Não, o objetivo é levar a palavra para ela, né? E para quem está na minha casa, para todos que visitam, goela abaixo evangelho, goela abaixo evangelho. Na questão do julgo desigual aqui, só se for um caso em extremo, e olha lá, Jones, olha lá, tem que ser bem avaliado. Porque é muito sério nós que estamos aqui atrás de um púlpito falar assim, você tem que separar. É muito sério, Jones. Porque nós vamos estar levando 2 pessoas a praticar adultério. E essas 2 vai conhecer mais 2, aí já é 4. A coisa só vai multiplicando ainda cada vez mais. Pode falar, irmão Jones. Deixa eu só terminar aqui a leitura. Eu passo a palavra para você, tá? Vamos começar aqui no versículo 11 de novo, para dar um entendimento certinho. Eu já passo para você, Carlos. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deixa eu puxar um gancho aqui, forte demais isso aqui, né? Uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei assim, você acha que você vai no templo para visitar o Pai e você vai sair, o Pai vai ficar esperando você no próximo domingo? Deus habita em você. Você está no seu trabalho, lá é a igreja. Você está, né? Aonde você for, você foi no mercado, na farmácia, não interessa. Deus é presente. Tem muita gente que não tem essa visão, então quando não está perto do sacerdote, do pastor, não sei, peca, porque acha que Deus não está vendo. Verdade. Mas Ele é o templo do Senhor. Eu falei para a pessoa, falou, nossa, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Nossa, isso. Olha, né? Então é muito forte, né? Glória a Deus, ser templo Ah, meu Deus do céu. Versículo 17 fala assim, ó. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Aleluia. Pode continuar, mano. Eu vou falar um pouco sobre idolatria. O senhor, irmão Carlos, não quer pegar um gancho assim da minha passagem? Pode, fica à vontade. Volta aqui para mim, Deus, então. Aí o irmão pega um gancho. O assunto aqui, gente, o assunto final aqui não tem como escapar. Olha só. Depois do 18, né? Veja lá o 16, ó. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O que tem a ver o templo de Deus com os ídolos, gente? Olha lá no 17. O que é um ídolo, Marco? Um ídolo é tudo aquilo que se põe à frente de Deus, né? Tudo aquilo, não é só imagem, tudo aquilo que se põe à frente de Deus. Olha o 17. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Até há pouco tempo, agora no making off, eu dei um testemunho aqui para o nosso irmão e primo aqui, né? O irmão, eu falei sobre um testemunho meu no passado aqui, que eu estava igual Ló, né? Eu estava igual Ló. O Ló ficou sentado com os anciões nos portões de Sodoma e queria ficar lá. Não entendia o seu objetivo. Foi a mesma coisa comigo. Eu entendia de Cristo, mas estava lá no meio de ídolos, né, no passado. Não tem como você ignorar. Você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vê Deus tratando sobre idolatria. Aí a sacudida veio. A idolatria é um sinal de infidelidade. A sacudida veio até tarde para mim. Eu tenho até vergonha de contar essa história. Eu li um livro, Kryptonita, John Bevere. Ele começa falando que um cara casou, ele conta uma história assim, Carlos. O cara casou e ele chegou em casa num domingo. O ex-namorado estava com a moça lá. Ele ficou assim e falou, mas peraí, não, eu casei com você,
Eu sou sua de segunda a sábado. No domingo eu sou dele. Comigo é desse jeito. Aí ele usou tudo esse, sabe, para falar, né, sobre o nosso relacionamento com Deus e quando a gente dá uma flertadinha com o mundo, com ídolos, essas coisas. Rapaz, você precisa de ver. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Se você for no mercado lá, eu ouvi um pastor falar isso, eu fiquei impressionado. Se você for no mercado lá comprar uma garrafinha de água mineral, aí você lê lá no rótulo, 98% da mina, 2% do esgoto. Você vai tomar? Ninguém quer. Então por que nós temos que 98% para Deus? Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, E dá-lhe evangelho. Eu vou ter que desligar essa TV. Gente, o assunto é delicado para alguns, mas nós temos o objetivo de falar a verdade. Veja que o texto aqui não alisa. Veja que o texto não alisa. Veja no 17. Por isso, sai do meio deles. Está mandando vocês sair, não é? Vamos ficar aqui um pouquinho, depois nós... Não, sai. Veja, ó. A idolatria é atribuir o poder que só pertence a Deus a quem não é Deus. Olha só, irmão. Essa frase aqui é do pastor Nicodemos. Gravou na minha cabeça. Eu não consigo esquecer mais. Vou falar de novo. O que é idolatria? Idolatria é atribuir o poder que só pertence a Deus a quem não é Deus. E tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Isso é idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Pois só Deus merece adoração. O segundo mandamento proíbe a idolatria. Veja em Deuteronômio, capítulo 5, de 8 a 10. Eu vou resumir aqui, lá diz assim, não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso. E ali fala que ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos, é que eu resumi, reticência, né? A questão é falar da idolatria aqui. A Bíblia diz que só há um Deus, que é o Espírito, e não pode ser representado por imagens, nem objetos criados pelos homens. A prova disso, eu sempre falo aqui, João 4:24. O que está escrito em João 4:24? Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus, hein? A Bíblia mostra que adorar uma imagem é um ato ridículo. Perdoe se eu estou ofendendo a fé de alguém, gente, mas a Bíblia está falando. Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa. Não pode ver, ouvir, nem falar, muito menos ajudar a quem ora por ele. Adorar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha. Veja em Isaías 44. Veja em Isaías, para ver se eu estou mentindo. Isaías 44, de 16 a 17. Aqui está falando sobre um homem que fez isso. Ó. Metade da madeira, ele, esse suposto homem, né, queima no fogo. Sobre ela, ele prepara a sua refeição. Assa a carne e se alimenta. Ele também se aquece, né? E do restante dessa madeira, ele faz um Deus, com letra minúscula, né? Claro. Ele faz um Deus com letra minúscula. O seu ídolo. E inclina. Isso aqui é um desabafo, cara. Presta atenção com o desabafo, não é só. O seu ídolo. E inclina-se diante dele e o adora. Ora aquele pedaço de pau, né? Pedaço de madeira, e diz: salva-me, tu és meu salvador. Triste isso, né, irmão Jones? Muito triste. A idolatria não é só imagens. Idolatria é adorar qualquer coisa que não é Deus. Quando alguma coisa ganha mais importância em sua vida que Deus, essa coisa se torna o seu ídolo, né? Tudo se torna um ídolo. Tudo. Por exemplo, uma pessoa, né? Tem gente aí, eu escutei na internet esses dias, que o cara comprou o cocô do Michael Jackson. Sabe como é que foi? Não, parece brincadeira. O Michael Jackson ficou num apartamento e ele fez número 2. Aí acho que ele não deu descarga. O cidadão foi lá e pôs num pote desse de maionese com água, vendeu por milhões, milhares. Já está lá o trem lá numa garrafa. Que ponto que chega a estupidez da idolatria do ser humano, né? Outro exemplo de idolatria, emprego. Eu já conheci pessoas aqui no passado que começam a falar de um assunto, é só emprego. O cara destila só emprego. Acho que até na cama com a esposa ele só fala de emprego. Idolatria. Um passatempo. Ô, fulano, vamos lá na missa, no culto? Eu tenho que jogar bote hoje, eu não posso. Meu baralho, meu truco. Jogar bote. O meu truco, o meu, sei lá, o meu... criativo hoje. O meu, como é que chama? A minha pescaria. Passatempo, irmão Johnny. O cara não vai no culto, né, para ir na pescaria, sei lá onde for. Outro exemplo de idolatria, vício. Se você se encontra aí na Cracolândia, aí, o seu Deus é aquela pedrinha que você cheira, que você fuma, sei lá. Aquilo ali se tornou seu Deus.
Porque ele vende tudo que está na casa para sustentar aquele vício. Aquilo se tornou o Deus dele. Outro exemplo de idolatria é o dinheiro, né? O dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro. O amor, o apego, né? O apego ao dinheiro. É a terceira vez que o Johnny me corrige essa passagem. É tanta vontade de falar que eu tropeço. Outro exemplo de idolatria é comida, né? Tem um programa Isso é verdade. Tem um programa no Discovery. Eu perco tempo a ver essas coisas. Tem um programa no Discovery, eu esqueci o nome agora, que é o relato de pessoas que estão naquele ponto, né, que está na cama, que elas nem saem de casa. Sabe onde elas encontram o conforto de vida delas? O marido já não quer mais saber das mulheres, tudo. O cônjuge já não quer saber, os filhos já se tornam um peso na vida daquela pessoa, entendeu? Ela se torna um peso na vida dos filhos, né? A alegria dela é só a comida. Todos os desabafos, eu prestei atenção nisso. A alegria delas é só comer. O ídolo deles se tornou a comida. Outro exemplo de idolatria, bens materiais, que leva à avareza, né? O que leva à avareza. Outro exemplo de idolatria é a filosofia. Sim. O que é filosofia de vida? Budismo, sei lá, todas essas culturas africanas, orientais, tudo é filosofia de vida. Pode se tornar idolatria, né? Para evitar a idolatria, basta focar em Deus e pôr sua vida toda nas mãos de Deus. Um ídolo é uma coisa que controla e aprisiona a sua vida. Vou falar de novo. Controla e aprisiona a sua vida. Mas o nosso Senhor Jesus veio para libertar você disso, né? Você não precisa mais ficar escravizado pela idolatria. Ore pedindo ajuda a Deus para ficar livre dos ídolos. Tem um depoimento do irmão, esse que me ajudou a converter, irmão. Ele falou assim que foi pregar de Cristo numa escola. Aí teve uma menininha que chamou ele, tio, vem aqui. A sua fé não inclui Maria? Uma criança falou isso. Aí ele falou assim, como é que eu vou falar de um jeito sem ofender a família, sem ofender a fé que até esse momento ela vem seguindo? É uma criança, a mente está em formação, né? Aí, como ele estava numa escola, ele pediu para a menina tirar todos os lápis do estojo. Aí a menina pegou assim, fez aquele tucho, dessa grossura de lápis. Aí esse irmão falou assim para a menina, tenta escrever seu nome na folha. Aí, eu não consigo, tio. Com Deus é a mesma coisa. Você só precisa de um lápis, que é Cristo. Você só precisa de um lápis. E a menininha pegou na hora. Ele falou assim para a menina, dando uma comparação com várias intermediações. Se você crê em fulano, cicrano, São não sei o quê, santa não sei o quê, e mais Cristo, só vai atrapalhar a sua fé em Cristo. Ponha Cristo somente em foco, né? Como está escrito em Timóteo, só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, só um mediador. Então ele deu um exemplo, ele não ofendeu a família, ele não ofendeu a inocência da criança, ele falou assim para a menina, com Cristo é a mesma coisa, você só precisa de um lápis que é Cristo, você não precisa de vários lápis, só vai atrapalhar. Interessante, né? Pode passar a palavra para o nosso irmão aqui. Amém, vamos lá. Deixa eu só, tem um pessoal nos assistindo aqui. Isso. Quero mandar a paz do Senhor para o Danilo. Então manda um salve aí. Para a Aline, a sua irmã. Para sua mãe, Marco, que está nos assistindo. Glória a Fernanda, minha esposa. O Isaías Moreira Barbosa. Minha sogra, Maria Conceição. A família está em peso. O Ailton. Ailton é benção de Jesus. E o Adriano, o Dri. Que Deus abençoe a todos vocês. Agora vocês sentam o dedo aí e compartilham, tá? Manda um salve aí para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu passar. Passa aí a voz aí para o nosso irmão amado aí. Irmão, na verdade eu queria ficar aqui só ouvindo, que tá tão bom aqui, né? Ouvindo. O Marco tá igual a metralhadora de Jeová aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso aqui, né, que o nosso irmão, meu primo aqui tá falando, né? A gente tem que deixar bem claro uma coisa, irmão. Isso daqui não é ponto de vista nosso. Achismo da parte nossa. De maneira nenhuma, porque esse tipo de assunto é extremamente delicado, não é verdade? Quando se fala de fé, é uma delicadeza extrema para falar disso. E o que a gente tenta querer transmitir, que não é nós, é a palavra de Deus, não é verdade? É a verdade sendo transmitida, ensinada para as pessoas, nada mais, não é verdade? Eu quero aqui, irmãos, refrisar ainda lá no capítulo 6 de 2 Coríntios, né, que diz assim,
Versículo 16: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Amém. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não é verdade? Hoje nós sabemos, né, que não há mais o templo, né, físico lá em Israel, lá em Jerusalém, não há mais o templo. Ainda que as profecias aí dizem, né, alguns pontos teológicos que dizem que o templo realmente será reedificado de novo, etc. É um outro assunto. Mas nós sabemos dentro da palavra que antes Deus, né, ordena a Moisés e seu povo a construir o tabernáculo ali para adorar a Deus em um lugar específico, por onde aquele povo andava, quando eles paravam, armava a tenda. Passou-se o tempo, irmãos, Davi sentiu o desejo de construir, né, uma casa para Deus ali, que construiu o templo do Senhor. E hoje não há mais o templo. E quando, né, o pastor Johnny fez a leitura desse versículo que eu li aqui agora há pouco, a gente sente uma graça, irmãos, um privilégio tremendo. Por quê? Se a gente for parar para analisar nisso, o quanto na época o templo era coisa séria e santa naquela época, não é verdade? O quanto que o sumo sacerdote ele tinha que ter ali um temor muito grande para adentrar, um zelo para adentrar no Santo do Santo, até no lugar, né, no lugar santo ali, antes de chegar no lugar santíssimo. Então, quando Paulo diz, a Bíblia nos diz que hoje nós somos o templo do Deus vivente, ou seja, não há mais nada, irmãos, palpável que Deus vai entrar, habitar, derramar glória. Hoje Deus nos dá essa graça, ou seja, o meu corpo hoje se tornou esse templo, a casa de Deus, morada de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para o nosso corpo material e físico, né? Entendemos o poder que há nisso, a sinceridade que há nisso, irmãos, automaticamente a pessoa, ela já não vai mais se vestir de qualquer forma, ela já não mais vai falar, né, certo tipo de palavra que desagrada a Deus, né, ela já não vai mais, ela vai tentar fugir do pecado, porque o que habita nela agora não é nada imundo, é algo puro, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem palavra para descrever isso. Aí eu te pergunto, aonde está o mérito nosso nisso? Aonde que nós merecemos, né, pessoas como nós, tão pecadoras, falhas a todo dia, por mais que lutamos contra o pecado, mas todos os dias a gente erra, aí Deus vem pela sua infinita graça e diz assim para mim, ó, hoje eu não mais habito num templo onde Davi construiu, o véu se rasgou de alto a baixo, a minha casa hoje é você, é o seu corpo. Irmãos, isso é tremendo, não é verdade? Passa a palavra aí para os irmãos aí. Glória a Deus, isso é maravilhoso, né? Interessante aqui, irmão Jones. Não sei se o irmão aqui, nosso irmão Carlos aqui, primo, vê bastante os nossos vídeos aí. Eu gosto muito de curiosidade bíblica. Foi assim que eu vi minha conversão. Eu gosto de pegar um tema, usar de curiosidade. O irmão Carlos falou aqui sobre a questão do templo, né? Tudo que é falado na Bíblia, principalmente na voz do Senhor Jesus, tem uma precisão de verdade incrível. O Senhor Jesus disse assim, lá em Mateus, depois falou nos livros sinóticos também, que não haverá aqui pedra sobre pedra do templo, né? Porque o templo hoje já foi destruído, o templo foi destruído 2 vezes. Aí, o que acontece? Eu fui fazer um estudo sobre isso aí, lá no Muro das Lamentações em Jerusalém, onde os judeus põem aqueles pedidozinhos, né, aqueles papel nas frestas das paredes. Ali, irmão, não é o templo, nem um resquício, porque o Senhor Jesus disse assim, não restará nenhuma pedra sobre pedra. Aí você pode perguntar assim, mas peraí, como que lá tem um punhado de pedra, um muro? Sabe o que significa aquilo lá? Eu fiz um estudo. Aquilo lá é o muro de Arrimo. Você sabe que é muro de Arrimo, né? É só a base. O templo ficava em cima e não ficou pedra sobre pedra. Incrível, incrível. Tem muita gente que fica procurando pelo em ovo,
procurando coisas que o Senhor Jesus falou, isso aí que Jesus falou está errado. Isso aí que o Senhor Jesus falou não procede. É tudo loucura. Esse tempo atrás teve um doido lá que questionou Jesus na internet do fato de Jesus ter dito que a menor de todas as sementes é a mostarda, né? Eu não lembro que passagem está em Mateus, se eu não me engano, né? O que o Senhor Jesus falou ali, né? Que a menor de todas as sementes é a mostarda, né? Aí esse doido aí questionou. Não, Jesus está errado. A menor de todas as sementes é a semente do morango. Só que esse cidadão esqueceu de fazer um estudo. Teve um irmão na internet que explicou muito bem que o morango ele tem 700 anos de existência. O Senhor Jesus, quando pregava para pessoas simples, ele usava de exemplos tangíveis, pegáveis, simples, que as pessoas poderiam entender. Se pensou se o Senhor Jesus pregasse de morango há 2000 anos atrás? Porque o morango não é uma criação específica de Deus, é o homem que modificou as frutas silvestres, né? Igual a alface americana e outras coisas transgênicas aí, né? Que fizeram com as culturas. Então, o morango ele é uma transformação de mistura de amoras e frutas silvestres. Né? Então, aí por isso que o Senhor Jesus, Jesus usava de exemplos locais, de exemplos para as pessoas entenderem. Por isso que ele usa lá o odre, né? Odre velho, odre novo. Ele usa coisas do campo, como arado, como ele usa de exemplos do que as pessoas usavam na época. Né? Pode falar, irmão Jones. Deixa. Você quer falar agora? Pra ele. Graças a Deus. O Carlos, ele leu uma passagem aqui, né? Você falou sobre ser o templo do Senhor. É um privilégio ser o templo do Senhor. O apóstolo Paulo fala que nós somos vasos de barro com o depósito do tesouro precioso que é o Espírito Santo de Deus. Gente, em João capítulo 15, versículo, se você for lá ler, eu não vou ler porque senão, né, nós vamos ficar aqui até muito tempo. No versículo 5, capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim, ó, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, não tem nada a ver com o esforço humano. Igual você falou, a mudança ela é de dentro para fora. Quando Jesus teve um encontro com a samaritana, ele falou assim, você vai beber dessa água aí, isso aí vai te dar sede de novo. Eu, porém, tenho as águas vivas. Todo mundo que beber vai jorrar, a fonte vai jorrar. Então, é que nem você falou no começo, porque a gente se depara com vários tipos de muletas, desculpas, né? Eu já vi uma pessoa falar assim, não vou para a igreja porque eu fumo, não vou para a igreja porque não sei o que lá. Nunca vai conseguir ser liberto sem o poder de Deus. É o poder de Deus agindo na pessoa, porque existe muitas coisas também que hoje nós temos um entendimento, muitas prisões espirituais. O pecado, ele tem um poder de aprisionar a pessoa. Essa cadeia tem que ser quebrada somente através do sangue de Jesus. Então a pessoa ela tem que ir para Jesus do jeito que está, ela não vai permanecer do jeito que está. Nós temos o privilégio de sermos o templo do Espírito Santo, isso é um privilégio. Isso é um privilégio, é a coisa mais deliciosa desse mundo, né? Nós sermos o templo do Espírito Santo, e não é porque nós é bonitinho, não é porque nós fala porque é estudado, ou porque tem dinheiro, ou é porque é branco, é preto, é azul, é amarelo, não, é por fé, né? É um ato de fé e de ter uma comunhão com o Senhor. Então, gente, até aproveitando um gancho aí, né? Entregue sua vida ao Senhor. Você às vezes está assistindo a gente, né? Tem muita gente que assiste a gente, tem muita gente que fala com a gente. O Senhor tem um poder de transformar, né, Carlos? O Senhor é bom, né? Deus é bom. Amém? Deixa eu passar a palavra. Pode passar a voz pro irmão aí, porque eu já falei demais hoje já. Nada, que isso. Então, irmãos, eu ia falar outra coisa aqui, mas já mudou aqui. O Espírito Santo me levou outra coisa aqui agora, né? Pegando um gancho que o pastor Jones disse, né? Hoje mesmo de manhã, eu encontrei há um tempo atrás, e aí ele está passando por alguns momentos difíceis no seu relacionamento conjugal, e um dos maiores problemas dele é a bebida alcoólica, né? Aí ele me perguntou para mim, falou, rapaz, quanto tempo faz que você parou de beber? Eu falei, já vai fazer quase 8 anos que eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Então, pegando um gancho na sua palavra, o que acontece, irmãos? Paulo diz em Romanos 1,16,
O Evangelho é o poder de Deus, né? É o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é verdade? A Bíblia diz assim, ó, se o Filho vos libertar, se Cristo libertar o homem, verdadeiramente sereis livres. Então, por que que a gente muitas vezes vê pessoas, fulano parou de beber, daqui a pouco ele está bebendo de novo. Fulano parou de usar droga, daqui a um tempo ele volta nas drogas de novo. Ainda o Evangelho, a palavra, ela não entrou no coração dele, ele não teve encontro com o poder do Evangelho. Por isso que verdadeiramente ele não foi liberto. Isso que aconteceu comigo, né? Se Deus, pela misericórdia de Deus, um dia eu tiver a oportunidade, eu quero contar aqui o meu testemunho aqui. Amém. E, né, só esperar a oportunidade. Aleluia. Será um prazer, irmãos. Então, comigo foi dessa maneira. O que aconteceu comigo? Ninguém chegou em mim, irmãos, e disse assim, você tem que parar de beber, você tem que parar de usar droga, você tem que parar de trair sua esposa, isso está errado. Ninguém me disse isso. O que aconteceu comigo, irmãos? Eu entrei na igreja de ouvido e coração aberto. A palavra de Deus me libertou da bebida, da droga, da prostituição, da mentira e tudo mais. Não é verdade? Glória a Deus. A Bíblia, irmãos, Cristo é o centro da vida do ser humano. Se ele colocar Cristo no centro da sua vida, as coisas fluem. Não precisa de ninguém forçar você a largar as imagens, não precisa de alguém querer, né, te pegar força para dizer para você que a sua vida está errada. Abra sua Bíblia, como, né, você falou hoje. A própria palavra de Deus vai falar com você. O Espírito Santo te dá a direção. É verdade? Amém. Amém. Vai inspirar também nosso irmão. Não, dá vontade de falar mais, irmão, mas depois tem que parar. Deixa outro dia, né, Marcos? Deixa outro dia. Tem outra oportunidade. Mas tem uma meta aqui de 1 hora, mais ou menos, né, irmão? Mais ou menos 1 hora. Tá pouco, hein? Tá pouco. E até pouco. Em 3 aqui precisa de mais. De esticar, né? Verdade. Tá quase chegando lá. Mas esse é o nosso anseio, né? É que nem esse dia eu estava falando com um amigo meu, que trabalha comigo lá. É a mesma coisa você estar no deserto, aquela sede violenta, você achou uma fonte. Você achou uma fonte, água fresquinha, o que você vai fazer? Você vai beber e você vai chamar as pessoas sedentas para beber dessa fonte. Você não vai cercar a fonte, fazer muro, falar, não, essa fonte é minha, não. É assim em Cristo. Amém. A gente tem um encontro com Cristo, né? A gente tem um encontro com Cristo, aquele anseio, é igual criança. Eu fico prestando atenção no meu filho, então tudo aquilo que é divertido para ele, ele tenta arrastar um monte de gente, né? Um monte de criança, quer mostrar. Esse é o nosso anseio. É que nem você falou também. Tudo é através de um encontro com Cristo. Gente, eu aprendi muito, Carlos, que o nosso relacionamento com Cristo é que nem um namoro, né? O cabra, ele é o cabra que vai pro risca-faca, futebol, churrasco, e encontra uma mulher bonita. Aí o cara vai apaixonando. Cadê o cara no churrasco? Cadê o cara? Ué, não vai mais no risca-faca? Ué, mãe, cadê o fulano? Não aparece mais? Então, o que fez ele parar? A paixão, o amor. Então, o amor que o Senhor tem por nós, quando a gente tem um encontro com Jesus, né? Vemos que todo o anseio que nós temos é suprido pelo amor que Deus tem por nós, a gente fala, rapaz, acabou, um cigarro não faz mais sentido, a pornografia não faz mais sentido, sabe, a prostituição não faz mais sentido, tudo isso não faz mais sentido. Verdade. Tem é nascer de novo. Então as pessoas precisam de ter um encontro com Jesus, né? Ter um encontro com o noivo, ele vai mudar, você vai se apaixonar. Tem gente que fica, né, aquela gangorra espiritual, meu Deus do céu, quem que não é assim? Mas tem muita gente também que fica flertando com o mundo, está dentro da igreja, né, mas fica um pé aqui, um pé lá. Qual que é o segredo? Se achega mais no Senhor, investe mais tempo no conhecimento, porque relacionamento, ele tem que ter disposição de tempo. Isso. Relacionamento, a pessoa tem que querer. Aquele ditado que faz assim, quando um não quer, dois não faz, isso é verdade, né? Então, se você estiver disposto, até quem está nos assistindo, entra no quarto, né? Fala com o Senhor, Senhor, eu ouvi a live lá, eu ouvi a palavra, confere, é real, se for real, toca no meu coração,
Fala comigo, eu quero beber dessa fonte. Eu quero ser transformado, eu quero ter um encontro contigo. Duvido se isso não vai acontecer. Você não vai ser tocado, né? Somente o Espírito Santo é um poder de convencer o homem do pecado. Somente o Espírito Santo de Deus. Verdade. Amém? Deixa eu passar a palavra para você. Não, eu já encerrei. Agora só os ritos finais para mim aqui. Tentar manter o time de uma hora aí. Também, né? Não, pode falar, fica à vontade. Deixa eu passar aqui. É isso aí, irmãos. Não, fica em paz, fica tranquilo. É isso aí. Ele está assistindo? Prepara a cartucheira aí, hein? Deixa os cartuchos cheios de porva aí para você empregar. Irmãos, é isso aí. Esses dias, não, várias vezes já me pegaram com algumas perguntas dizendo para mim, mas você não tem vontade de ir na festa do peão? Né? Para mim, para minha esposa. Eu gostava, irmão. Nossa, mas você não tem... vai falar que você não tem vontade de ir lá. Irmãos, às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está mentindo, está exagerando. Mas, irmãos, é o que acontece quando Cristo entra na vida do ser humano, ele é suficiente. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Você não precisa vir aqui no culto e lá, vou buscar prazer mais um pouquinho, ver isso, aquilo. Nada contra, irmãos. Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando Cristo ele ocupa todo o espaço da vida do ser humano dentro dele, essas coisas mais já não tem mais graça. Não é verdade? Ainda mais quando nós levamos para a palavra, né, que diz que agora eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Quando a escama cai, a gente passa a enxergar as coisas totalmente diferente, não é verdade? Verdade. E você olha para as pessoas num sentido que elas estão... Esses dias, né, eu falei assim, eu fui levar uma palavra, pregar uma palavra em Terra Roxa, aí a igreja lá, né, assim, os irmãos são meio de boa, né, não é muito de glorificar e tal. Aí, irmão, e aí, como é que foi? Foi benção? Não, foi benção. Mas a palavra foi um pouco meio dura, mas, né, eu não consigo ir pregar, levanta a mão que Deus está te dando vitória, levanta a mão que Deus vai te abençoar. Não é verdade? Hoje, irmãos, a maioria das pregações que você assiste no YouTube, qualquer lugar, pode prestar atenção, a mensagem do arrependimento ela está sumindo. Poucos homens hoje estão preocupados em pregar a verdadeira palavra, o evangelho genuíno, não é verdade? E quando o ser humano ele corre dessa realidade, ele está ludibriando as pessoas, ele está deixando o ser humano que está ouvindo ele com a mentalidade focada nas coisas da terra, que vão perecer. Né? Eu até disse assim para o irmão, inclusive foi meu irmão mesmo de sangue. Ele falou assim, por quê? Foi dura a palavra? Eu falei, vou fazer uma comparação. Eu e você tá num prédio, né? E aí eu saio da sala que você tá ali e eu avisto um fogo, né? E eu tô te vendo você ali e só eu tô vendo fogo. E aí eu vou te olhar para você e vou falar assim, deita no sofá, vou ali estralar uma pipoca, liga a televisão, vamos assistir um filme aí. Eu estou vendo que aquilo ali brevemente vai ser destruído. Qual que é a minha função? É a função do atalaia, irmãos, é avisar que a espada do juízo vem, não é verdade? Então, a minha função de todo aquele que leva o evangelho de Cristo é anunciar a verdade. Qual é a verdade? Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Esse é o evangelho, não é verdade? Então, é isso aí, irmãos. É o evangelho que liberta, que cura, que salva, batiza e leva para morar no céu. Glória a Deus. Né? Vou me parar por aqui, senão... Estamos sendo iluminados aqui para falar o irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Deus é bom demais. Amém, aleluia, glória a Deus. Você falou uma coisa interessante, eu penso comigo também. Uma vez eu usei um exemplo. A mesma coisa você saber que um avião vai cair e as pessoas que estão indo montar no avião, o que você vai falar para eles? Né? Como é que você vai alertar? Rapaz, você vai rolar, você vai fazer escândalo, você vai bloquear, você vai fazer de tudo para não montar. E principalmente as pessoas que nós amamos.
Né? Você está sabendo que o avião vai cair, velho. Uai, o que você vai fazer? Você vai levar uma rosa? Vai lá, né? Não tem como, né? Não tem como. E a gente aprende, né, com a palavra que quem, sabe, às vezes tem muito irmão que o cara, ele é tímido, né, no evangelho, mas na política o bicho é um leão. Um palpite político, sabe, né, defender o ser humano, o cara é um leão, mas no evangelho ele é tímido. Gatinho? Nós sabemos, gente, nós sabemos o que determina o ambiente de uma cidade é a igreja que está instalada lá. Não é o prefeito, é que nem no Egito, não é, Carlos? Faraó era tipo o prefeito, mas a autoridade espiritual que estava lá era José, que determina o ambiente da igreja, da cidade, do bairro, é a igreja. Se a igreja for fraca, a cidade é fraca, o ambiente é fraco. Gente, você lê a passagem de Êxodo, que nós estávamos falando aqui sobre idolatria, Êxodo 20, para quem quer um pouco de idolatria, fala. Quando Deus levantou Israel para entrar na terra prometida, isso aqui é uma batalha espiritual. É para a igreja acordar, abrir os olhos, sabe? Levantar um clamor para que o reino das trevas caia por terra. Então, se a gente não abrir a nossa mente, sabe? Se a gente ficar com esse oba-oba, que nem você falou, sabe? Você vai para uma palavra assim que você... É a Bíblia. Mas que palavra dura. Que palavra dura que o capeta se levanta contra nós, rapaz. Não é verdade? Verdade. Então, não tem... Está entrando em outro assunto aqui, mas é porque é muito amplo, né? É muito bom. Ô Marcos, você quer falar alguma coisa? Vou encerrar. Só encerrar. A paz do Senhor Jesus a todos. Um excelente domingo. Estão todos convidados logo mais à noite aí, né? Glória a Deus. Para quem quiser fazer uma visita para a gente. Hoje aqui. Nós vamos ter um ensinamento sobre a Páscoa, viu? Eu preparei um ensinamento sobre a Páscoa. Olha só que interessante. Gostaria de agradecer a presença aqui do meu primo, irmão em Cristo. Né? Primo. Está parecendo uma pregação de libanês hoje. Parece uma pregação de libanês hoje. Né? É o primo. Gostaria de agradecer a presença do nosso ilustre aqui, né? E amado irmão em Cristo, Carlos. Amém. E fica o convite para mais outros domingos, né? Opa, ele vai trazer o testemunho dele, né? Vai testemunhar aqui. Não vai demorar, não. Um excelente domingo a todos, da minha parte aqui. E até domingo que vem a todos. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Rapaz, eu que agradeço, né? Um privilégio estar aqui, não tem nem palavra, irmão, para descrever aqui essa tarde de domingo. Não tem, né? O que eu vou falar aqui? Tem como dizer que outro lugar nesse momento agora era mais edificante do que estar aqui falando a palavra? Jamais. Isso daqui é um alimento para as nossas almas, para a alma da gente, para a alma daquele que está assistindo, né? Espero voltar mais vezes aqui para estar aprendendo. O homem rapaz, a pancada é seca, hein? Que é a primeira vez que nós conversamos pessoalmente? Verdade. Nunca conversamos. Verdade. Olha aí. Então, irmãos, foi um prazer aqui estar aprendendo mais com o meu primo Marco aqui. Espero, né, ter o privilégio de outras vezes estar mais falando com ele. Não vai ter como a gente se encontrar sem estar falando da palavra mais, né? Toda vez que a gente se encontrar, vai falar da palavra, né? Se Deus quiser. Agradeço também aqui, irmãos, pastor Johnny pelo convite. Uma pessoa que para mim, não tem palavra. Eu amo ele em Cristo Jesus mesmo. Diego, toda a família aí, mora no meu coração. Você trazer o Diego aqui. Né? Vai trazer o Diego, em nome de Jesus, né? Agora ele está morando perto de casa. Já falei para ele que eu vou diminuir a maia da tarrafa. A hora que ele apontar no portão, eu vou jogar. Quero ver ele escapar. Mas é isso aí, irmãos. Um excelente domingo para todos também. Um abraço. Fico com essa palavra aí de hoje aí, né? Amém. Abençoado. Glória a Deus. Então é isso aí, irmãos. Pessoal que está nos assistindo aí. Uma alegria no coração, mais um... Quantos vídeos você falou? Mais de 60 vídeos até hoje. Já faz tempo que você está falando mais de 60, hein? Acho que eu perdi a conta, hein? Né? Aí graças a Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, compartilhe, né, a nossa live, esse vídeo, compartilhe, ajuda a gente a evangelizar, a falar do amor, da bondade do nosso Senhor Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês, abra seu coração para o Evangelho, entra no teu quarto, se não tem Bíblia, não tem problema, Deus é um Deus vivo, vai lá e fala, Senhor, quero te conhecer, quero mergulhar no teu amor, tudo isso que os meninos falaram lá,
eu quero saber realmente, eu quero te provar. A Bíblia diz, né, provar e ver que Deus é bom. Amém. Então, você não tem nada a perder, vai lá, entra no teu quarto, fala com Deus, abre teu coração, que você vai ver que rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima live, se Deus quiser. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechou, Jones? Fechou. Eu não consigo fazer live com